Tóquio, dias atuais, 7 da manhã. Milhões de pessoas caminham pelas ruas, sobem escadas, atravessam estações de metrô. E aqui está algo que salta aos olhos de qualquer visitante ocidental. Praticamente não há pessoas obesas. No Japão, menos de 1 em cada 20 adultos é obeso. Nos Estados Unidos, mais de 4 em cada 10. No Brasil, quase 3 em cada 10. E quase metade dos adultos já está acima do peso. O Japão está entre os países com menores taxas de mortalidade por doenças cardíacas do planeta. É claro que o Japão não é perfeito. Eles também enfrentam seus próprios problemas, estresse, solidão. E a dieta japonesa moderna também tem seus deslizes. Nenhuma cultura é modelo em tudo. Ainda assim, há algo que o mundo inteiro tenta entender. Como um país moderno, com vida urbana intensa e alta tecnologia, conseguiu permanecer magro em meio à epidemia global da obesidade? É isso que vamos juntos tentar entender. Mas antes de falarmos do presente, precisamos voltar no tempo. 1945. O Japão é derrotado na guerra. O país está devastado, a escassez de alimentos é total, a fome é generalizada e a desnutrição era um problema real e imediato. Os Estados Unidos começam a ocupação do país. Junto com os soldados americanos, chegam também os hábitos alimentares ocidentais. Produtos que antes não existiam no Japão começam a aparecer nas prateleiras, nas escolas, nas casas. O governo americano implementa um programa de alimentação escolar para as crianças japonesas. O objetivo? Combater a desnutrição. O resultado real? Introduzir trigo, leite em pó desnatado e açúcar na dieta de uma geração inteira. E algo começa a mudar. Nas décadas de 50 e 60, o índice de massa corpórea das crianças japonesas começou a subir. E aquilo foi, sem dúvida, uma melhora gigantesca. Afinal, o país estava vencendo a fome. O Japão finalmente começava a se reerguer. Mas, por trás dos números, algo novo acontecia. Era o início de uma transição. Menos comida de verdade, mais alimentos ultraprocessados, mais energia. Porém, com menos nutrientes essenciais. Então, o Japão se tornou uma cópia dos Estados Unidos? Não. E é aqui que a história fica interessante. Enquanto os Estados Unidos abraçaram completamente a revolução dos alimentos ultraprocessados, o Japão resistiu. Claro, a resistência não foi perfeita. Prova disso é que hoje, estima-se que 7 em cada 100 japoneses adultos convivam com o diabetes tipo 2. Mesmo assim, o país mantém uma das menores taxas de obesidade e doenças metabólicas do mundo. A pergunta é, como? Como eles conseguem? Existem alguns fatores que ajudam a entender isso, e o primeiro deles começa dentro do intestino. Um estudo publicado na revista Nature revelou que os japoneses possuem uma abundância de bactérias intestinais específicas do gênero Bacteroides, capazes de digerir certos carboidratos complexos encontrados, por exemplo, em algas marinhas. Alimentos comuns na dieta japonesa, mas que o organismo ocidental não consegue processar com a mesma eficiência. Essas bactérias estão associadas a um intestino saudável e uma boa regulação metabólica. Quando bem nutridas, essas bactérias produzem ácidos graxos de cadeia curta, substâncias protetoras que reduzem inflamação, melhoram a sensibilidade à insulina, aumentam a saciedade e ajudam a proteger contra a obesidade. Em outras palavras, não é só o que eles comem. É como o corpo deles processa o que comem. A dieta japonesa não apenas alimenta o corpo, ela alimenta as bactérias certas, que por sua vez, cuidam do corpo de volta. Mas a biologia única dos japoneses não para no intestino. Se a microbiota é o software interno que processa os alimentos, o segundo fator crucial é o hardware nutricional que eles fornecem ao corpo. Estamos falando do balanço entre as gorduras ômega 3 e ômega 6. O Japão é um país formado por ilhas. Historicamente, sua dieta é fortemente influenciada pelos recursos marinhos. Isso significa um fornecimento constante e robusto de ômega 3, muito acima da média global. Enquanto no Ocidente o peixe é uma opção para a refeição saudável da semana, no Japão ele é a base. Alimentos como salmão, cavala, atum, sardinha e arenque são consumidos regularmente. Não é raro, por exemplo, encontrar peixe até mesmo no café da manhã tradicional japonês, o teishoku, acompanhado de arroz e sopa de miso. Já no Ocidente, o cenário é bem diferente. Raramente uma fonte de proteína rica em ômega 3 ocupa papel central nas refeições diárias, e muito menos no café da manhã. Além disso, do pouco que consumimos aqui no Brasil, grande parte vem de cativeiro.
São peixes que, na maioria das vezes, são alimentados com ração industrial, pobre em microalgas, a principal fonte natural de EPA e DHA, as formas mais potentes de ômega 3. O resultado? Peixes com até metade da concentração de ômega 3 dos peixes selvagens. No Japão, o consumo de peixes oceânicos e pescados selvagens ainda é alto, garantindo uma ingestão muito mais rica desses ácidos graxos essenciais. E o que acontece no corpo quando ele recebe EPA e DHA em ótimas quantidades? Aqui está o que a ciência descobriu. O corpo não usa esses ômega 3 apenas como energia. Ele os transforma em moléculas especializadas, verdadeiros super-heróis anti-inflamatórios. São elas, resolvinas, que ajudam a desligar a inflamação depois que ela cumpriu seu papel. Protectinas, que protegem as células do estresse oxidativo e do dano celular. Maresinas, que ajudam a regular o metabolismo e a sensibilidade à insulina. Pense nessas moléculas como a equipe de bombeiros de elite do seu corpo. Elas são um freio natural e poderoso para a inflamação crônica silenciosa. E por que isso é tão vital? Porque hoje sabemos que a inflamação crônica de baixo grau é a raiz da vasta maioria das doenças modernas. Ela é o fogo que alimenta a obesidade, a resistência à insulina e as doenças cardiovasculares. Agora vamos atravessar o oceano e olhar para o prato ocidental. Enquanto o Japão se banha em ômega 3, o Ocidente está afogado em ômega 6. Veja bem, o ômega 6 também é importante. Ele atua no sistema que ativa a inflamação do corpo. E antes que você pense, inflamação é algo ruim, é importante entender. A inflamação é um processo essencial para a sobrevivência humana. É a resposta de defesa do organismo. O problema é o excesso. Quando você corta o dedo, quando pega uma infecção ou quando treina e rompe as fibras do músculo, é a inflamação que entra em ação. Ela chama as células de reparo, combate os invasores e reconstrói o tecido danificado. Sem inflamação, você não sobreviveria nem a uma gripe. Já o ômega 3 faz o oposto. Ele ajuda o corpo a produzir moléculas anti-inflamatórias. É aí que entra o equilíbrio entre os dois. Os cientistas chamam isso de relação ômega 6 para ômega 3. O ideal seria algo em torno de 2 para 1, 2 partes de ômega 6 para uma parte de ômega 3. No Japão, essa relação fica por volta de 4 para 1, e em algumas regiões costeiras, chega a 2 para 1. Agora, olhe para o Ocidente, 20 para 1, 20 partes de ômega 6 para cada parte de ômega 3. É como ter 20 bombeiros jogando gasolina no fogo, e só um tentando apagá-lo. Grande parte desse desequilíbrio vem de uma das maiores, ou talvez das piores, revoluções da alimentação moderna: os óleos vegetais refinados. Canola, soja, girassol, milho, algodão. Esses óleos são extraídos por processos industriais complexos. O resultado é um produto altamente concentrado em ômega 6, muito além do que existiria naturalmente em qualquer alimento. E o problema é que esses óleos se tornaram uma das bases da indústria de alimentos ultraprocessados. Esse desequilíbrio alimenta a inflamação sistêmica, e a inflamação sistêmica alimenta o acúmulo de gordura visceral, a resistência à insulina, o ganho de peso e outros problemas. E os japoneses? Eles também consomem alimentos ultraprocessados e usam esses óleos? Os japoneses também vivem no século XXI. As lojas de conveniência fazem parte do dia a dia no Japão. Eles comem fast food, salgadinhos e produtos industrializados. Ou seja, não são um exemplo intocável de alimentação perfeita, mas existem diferenças importantes nos números. Primeira diferença: a gigantesca quantidade de ômega 3 que eles consomem diariamente funciona quase como um escudo anti-inflamatório, compensando parte dos danos causados pela alimentação inflamatória. Segunda diferença: enquanto os brasileiros consomem cerca de 20% das calorias diárias provenientes de alimentos ultraprocessados, os japoneses ficam em torno de 10%, ou seja, praticamente a metade do que consumimos por aqui. E tem um detalhe curioso. No Japão, até as lojas de conveniência, os famosos konbini, costumam oferecer opções com boa qualidade nutricional. É fácil encontrar, por exemplo, ovos cozidos, peixes grelhados, frango, sashimi, sopas. Já no Brasil, a realidade é bem diferente. Lojas de conveniência repletas de biscoitos, pães, salgadinhos e doces. Ou seja, açúcar e trigo em todas as direções, e quase nenhuma fonte real de proteína. Terceira diferença: os japoneses consomem menos óleos vegetais refinados, e isso não é por acaso.
É resultado de diferenças culturais, dietéticas e industriais entre os dois países. Na culinária tradicional japonesa, grelhar, cozinhar no vapor e preparar sopas leves ainda são métodos comuns. Quarta diferença: a dieta japonesa é mais rica em proteínas e nutrientes essenciais. Isso ajuda o corpo a controlar naturalmente a fome e a saciedade, fazendo com que o consumo calórico total seja menor. E agora, um assunto que gerou muito debate: a Lei Metabo no Japão. Em 2008, o governo japonês fez algo inédito e polêmico. Criou uma lei que obriga empresas e governos locais a medir a circunferência abdominal de todos os funcionários entre 40 e 74 anos. Homens não podem ultrapassar 85 centímetros de cintura. Mulheres não podem ultrapassar 90 centímetros. Quem ultrapassa o limite recebe orientação nutricional obrigatória. Não é opcional. A medição é simples e muita gente critica por não levar em conta a altura. Mas o programa avalia também triglicerídeos, HDL, pressão arterial e glicemia de jejum. E o detalhe mais polêmico: empresas que não atingem as metas de saúde dos funcionários pagam multas ao sistema público de saúde. Por que fizeram isso? Porque os japoneses reconhecem os perigos reais da obesidade visceral e tratam isso como prioridade de saúde pública. Mas a medida dividiu opiniões. Alguns viram a lei como excessivamente controladora e temeram que ela criasse discriminação contra pessoas com sobrepeso, fazendo com que empresas evitassem contratar quem estivesse fora do padrão. Outros, porém, apoiaram a decisão, afirmando que mais controle sobre a gordura abdominal significa menos doenças crônicas e menos gastos públicos. Polêmica? Sem dúvida. Eficaz? É difícil dizer, mas o simples fato do país tentar enfrentar o problema de forma coletiva já diz muito sobre a forma como o Japão enxerga a saúde pública. E agora, outro fator que faz uma boa diferença: o hábito milenar de consumir alimentos fermentados. Para nós, no Ocidente, probiótico é algo que compramos na farmácia. Para os japoneses, é o café da manhã. Por exemplo, a sopa de miso, feita com pasta de soja fermentada. Os vegetais em conserva fermentados. E claro, o mais intrigante de todos, o natto, grãos de soja fermentados por uma bactéria específica, a Bacillus subtilis. E o que esses alimentos fazem? Eles fornecem bactérias vivas que reabastecem e diversificam a flora intestinal e também alimentam as bactérias que já estão lá dentro, criando um ecossistema intestinal mais saudável. Mas aqui fica a dúvida: se o ácido do estômago é tão forte, como essas bactérias sobrevivem? A resposta é bem interessante. Nem todas chegam vivas ao intestino, mas isso não é um problema. As que sobrevivem chegam em número suficiente para exercer efeitos diretos. E mesmo as que morrem no caminho ainda ajudam, porque liberam fragmentos e substâncias que estimulam as bactérias boas já residentes. Essas bactérias e seus metabólitos produzem substâncias poderosas que regulam o apetite por meio de hormônios, melhoram a digestão e a absorção de nutrientes e reduzem a inflamação silenciosa de baixo grau. E a fermentação ainda cria novos nutrientes. O natto, por exemplo, é riquíssimo em vitamina K2, um nutriente que participa de processos metabólicos que melhoram a sensibilidade à insulina, ajudando o corpo a usar a glicose de forma mais eficiente. Além disso, ao reduzir a inflamação de baixo grau, um fator associado à resistência à insulina, os alimentos fermentados contribuem para um metabolismo mais saudável. Temos um vídeo detalhando muito mais esse assunto. O link está na descrição. E tem mais: a cultura do movimento. No Japão, as pessoas se movimentam muito mais do que no Ocidente, não por esforço, mas por estrutura. O transporte público é muito eficiente. E isso significa caminhar até a estação, subir escadas, andar entre conexões. As cidades são seguras, limpas, agradáveis. E a caminhada faz parte da rotina de todos, incluindo os idosos. Japoneses caminham, em média, de 7 a 8 mil passos por dia. Brasileiros? Entre 4 e 5 mil. E como a caminhada pode ajudar? Caminhar estimula a digestão, movimentando suavemente os órgãos abdominais. A exposição à luz solar regula o ritmo circadiano, o que melhora o sono e, com isso, o equilíbrio hormonal. Caminhar melhora a circulação, reduz o estresse e tudo isso cria um ambiente interno que favorece o metabolismo, ajudando a manter um peso saudável. Outra questão: como os japoneses conseguem comer tanto arroz e ainda assim permanecerem magros? Sabemos que o arroz branco é composto principalmente por amido de digestão rápida. Esse amido se transforma rapidamente em glicose no sangue, exigindo uma resposta imediata da insulina.
Sabemos também que níveis cronicamente elevados de insulina podem dificultar a queima de gordura e até sobrecarregar o pâncreas. E lá, eles consomem arroz em praticamente todas as refeições. Isso talvez tenha contribuído em parte para aquele número de cerca de 7% de adultos com diabetes tipo 2 no Japão, o que não é pouco, mas ainda assim está abaixo da média mundial. Por que então o Japão não vive a mesma epidemia de obesidade que o Ocidente? A resposta não está em um único fator, mas em um conjunto de variáveis que interagem entre si, incluindo todos esses aspectos que vimos até aqui. Primeiro, níveis baixos de inflamação crônica e maior sensibilidade à insulina, o que faz o corpo usar a glicose de forma mais eficiente. Segundo, a microbiota. Como vimos, o intestino japonês, rico naquelas bacteroides especiais, parece mais adaptado a processar esses amidos de forma eficiente. E agora, o contraste, que pode não parecer, mas faz uma boa diferença. Os japoneses consomem muito arroz, mas consomem pouco trigo. No Brasil é diferente, muito arroz e muito trigo. O arroz, apesar da carga glicêmica, tem uma vantagem importante. Ele não contém glúten. O trigo moderno traz dois desafios metabólicos importantes. O primeiro é o glúten, e principalmente suas frações de gliadina modificada, que podem aumentar a permeabilidade intestinal, provocar respostas inflamatórias e alterar a forma como o corpo lida com a insulina. O segundo é o tipo de amido predominante, a amilopectina A. Esse tipo de amido é quebrado muito rapidamente durante a digestão, gerando picos mais altos de glicose e de insulina, um ambiente perfeito para o acúmulo de gordura visceral. O arroz também contém amilopectina, mas o contexto muda tudo. No arroz, especialmente nas variedades mais tradicionais consumidas no Japão, tem maior equilíbrio entre amilopectina e amilose, e ele é normalmente consumido em porções menores, junto com proteínas, fibras e gorduras boas, que modulam a resposta glicêmica. Ou seja, no Japão, o corpo lida com a carga de glicose do arroz, num ambiente anti-inflamatório. No Ocidente, nosso corpo lida com a glicose do arroz, mais a glicose aguda do trigo, mais o potencial inflamatório das novas formas de gliadina. Tudo isso em um corpo que já está inflamado pelo excesso de ômega 6. É claro que toda essa análise não pretende impor verdades absolutas, mas sim provocar reflexão, baseada em fatos e evidências. Porque o Japão, como dissemos no início, não é perfeito. Nenhuma cultura é. O Japão também enfrenta seus próprios fantasmas. A obesidade, embora menor, ela lentamente vem crescendo nas últimas décadas. E o país lidera os índices mundiais de anorexia e bulimia, dois extremos que mostram como o corpo e a mente estão profundamente conectados. Alguns dizem que os japoneses têm uma genética da magreza exclusiva. De fato, existem estudos que sugerem pequenas diferenças genéticas na forma como populações orientais acumulam gordura, especialmente a gordura visceral. Mas essas diferenças são sutis. O que sabemos é que, independentemente do país, o corpo humano é o mesmo, seja no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do planeta. A genética pode influenciar, claro. Ela pode carregar a arma, mas o que define o destino, o que realmente puxa o gatilho, é o ambiente. E é aí que entra a epigenética. Ela mostra que os genes não são um roteiro fixo, mas um conjunto de interruptores que reagem ao que vivemos. A comida que comemos, o quanto nos movemos e o quanto respeitamos os ritmos do nosso próprio corpo. Estudos com gêmeos confirmam: o ambiente pesa mais do que os genes. E talvez seja essa a grande lição que o Japão, mesmo com todas as suas imperfeições, tem a nos ensinar.